Bom dia, pessoal. Novamente aqui é a professora Cristina. Hoje eu vou explicar para vocês o conteúdo chamado Raízes não exatas por aproximação. Como que eu faço para saber o resultado de uma raiz quadrada que não é exata? Para isso, a gente primeiro precisa conhecer as principais raízes quadradas, ou pelo menos as primeiras exatas. Então, vamos lá. Raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, de 9 é 3, de 16 é 4, e assim por diante. Essas são as nossas raízes quadradas exatas. É muito importante a gente conhecer pelo menos as 20 primeiras. Agora, digamos que eu quero saber qual é a raiz quadrada do número 20. Eu sei que não é uma raiz exata. Por quê? Porque a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a raiz de 20 ela está entre esses dois. Ela não é nem a de 16 e nem a de 25. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei que ela está entre a raiz de 16 e a de 25. Então, o processo é o seguinte. A raiz quadrada de 20 está aqui a raiz de 16. A raiz de 20 está no meio da raiz de 16 e da raiz quadrada de 25. Eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4. E eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, o que eu percebo? Que a raiz de 20, ela está aqui. Ela está entre o número 4 e o número 5. Então, a gente faz por aproximação. Ela poderia ser quais números? Ela poderia ser 4,1, 4,2, 4,3, 4,4... 4,5, 4,6, 4,7, 4,8 ou 4,9. É por aproximação. Agora eu vou fazer uma análise. Do 20 para chegar no 16, são 4 pontos de distância. Do 20 para chegar no 25, são 5 pontos de distância. Ou seja, ele está quase que no meio. Então, eu vou fazer um teste com os números que estão no meio do intervalo entre 4 e 5. Então, eu pegaria esses do meio aqui, ó. Eu faria um teste com esses 3 números. Eu não preciso testar todos. Eu percebo se ela está mais no início, mais no meio ou mais no final. Então, como vai ser esse teste? Então, eu vou fazer 4,4 vezes 4,4. Depois, eu vou fazer 4,5 vezes 4,5. E depois, 4,6 vezes 4,6. Eu tenho que fazer por tentativa, mas não são muitas tentativas. São sempre 2 ou 3. Então, olha só, multiplicando aqui. Vai ficar 16 vai 1, 16 mais 1, 17. De novo, 16 vai 1, 16 mais 1, 17. Aqui dá 6, 13 vai 1, 19,36. É muito próximo de 20, mas não é 20. Agora, eu vou fazer essa multiplicação. 5 vezes 5, 25, vai 2. 20 mais 2, 22. Mais 4 vezes 5, 20, vai 2. 16 mais 2, 18. Somando, 5, 2, 10, vai 1. Olha só, esse não chegou no 20, deu 19,36. E esse passou do 20, 20,25. Então, eu já não preciso nem fazer isso, já posso descartar. Um falta e o outro sobra. Agora, eu vou fazer a distância, vou verificar qual que está mais perto. 19,36 para chegar no 20, falta 0,64. E 20,25 passou de 20, mas passou quanto? Passou 0,25, ou seja, está mais próximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eleger esta daqui como a minha resposta aproximada. Então, eu vou responder assim: raiz quadrada de 20 é aproximadamente 4,5 por sobra. Porque ultrapassou o 20, mas ultrapassou bem menos do que se fosse o 4,4. Vou fazer mais um exemplo. Vamos pensar lá. Qual é a raiz quadrada de 52? Então, eu vou verificar novamente. 52 está entre quais raízes exatas? Está lá entre a raiz quadrada de 49 e a próxima raiz quadrada de 64.
Então, vou montar aqui. Raiz quadrada de 49. Aqui está a raiz quadrada de 52. E aqui está a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, o que eu entendo? Que a raiz que eu estou procurando está entre o número 8 e 7. Quais são os números que estão entre eles? 7 e 8. 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9. Agora eu vou ver esse 52. Ele está mais perto do 49 ou está mais perto do 64? Ele está bem mais perto do 49. São 3 números de distância. Do 64, são 12 números de distância. Então, o que eu percebo? Que eu vou fazer o teste com os 3 primeiros números iniciais. Não vou mais fazer com os do meio e nem com os do final. Então, quando o número está no meio das raízes exatas, eu testo os do meio. Se estiver mais próximo do número final, eu testo os 3 finais. Nesse caso, está mais próximo da raiz exata inicial. Então, eu testo os 3 primeiros iniciais. Então, vou montar lá. 7,1 vezes 7,1, 7,2 vezes 7,2 e 7,3 vezes 7,3. Então, multiplicando, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 7, 7. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 7, 49. Somo 50,41. Vou fazer o outro. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Mais 7 vezes 2, 14. 7 vezes 7, 49. Mais 1, 50. 4, 8, 1, 5. 51,84. Não cheguei no 52 ainda. Vou fazer esse. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 7, 49. Mais 2, 51. 9, 2, 3, 5. Olha só. Esse número falta 0,16 para chegar no 52. Esse número passou 1,29. 53,29 de 52 é 1,29 a mais. Qual que está mais perto? O que falta 0,16 ou o que passou em 29? Esse daqui. Agora, foi uma raiz por falta. Então, eu vou responder aqui do lado. Raiz quadrada de 52 é aproximadamente, esse símbolo significa aproximadamente, 7,2 por falta. Então, vai ter momentos que você vai ter a resposta por sobra, que é o que aconteceu no exercício anterior, ou vai ter momentos que você vai ter por falta. O processo todo é esse aqui. Eu não quero que vocês façam por calculadora, não quero que vocês façam na tentativa de todos os números. Vocês têm que montar esse esquema como eu montei. Coloca as 2 raízes exatas, no meio, na qual a que eu estou procurando está no meio. Calculo as raízes exatas, no caso 7 e 8, e indico quais são os números que estão entre 7 e 8. São esses. Agora eu verifico a raiz de 52, ela está mais perto de raiz de 49 ou de 64? Ah, está mais perto do 49. Então, o meu teste vai ser com os 3 números iniciais. Monto as 3 multiplicações, faço as 3 e agora verifico. Aqui passou e aqui sobrou, e aqui faltou. A que tiver mais perto é a minha resposta. Tudo bem, gente? Esse é o processo utilizado para a gente calcular raiz quadrada por aproximação. Eu vou passar uma série de exercícios, mas novamente eu vou pedir para vocês. Eu quero nesse sistema aqui. Não façam diferente. Tudo bem? Até mais.